Pessoas que quando entram na vida da gente serve de referência. O Rolf é um trabalhador incansável, uma dessas pessoas ativas ao extremo, sob todos os aspectos da doutrina espírita, seja doutrinário, seja assistencialista, seja divulgação. Então é com muito prazer, alegria, Rolf, que nós te recebemos uma vez mais aqui. Jesus te abençoe. Muitíssimo obrigado. Qualquer coisa joga de fora. Tá bom. Boa noite, queridos irmãos e irmãs de Jesus. Boa noite. Todo mundo legal? Ó, vou falar um negócio pra vocês. Né, Navarro? Ô, Luciano, eu fico mexendo, coitado dele, ele fica doido. A esposa dele falou assim: você fica retinho aí. Vou ficar quietinho. Mas é difícil demais. Navarro, essas coisas, o Navarro está falando umas coisas, e é interessante, o Luciano está falando assim: eu fiz muita propaganda, encheu o centro, todo mundo esperando o Adelino, né? Aí chega aí, todo mundo esperando o Adelino, né? Mas fazer o quê? Vocês estavam esperando uma Ferrari, veio um Fusquinha 69, mas tá jóia. Vai no mesmo lugar, demora mais, não tem ar-condicionado, vai mais difícil, talvez vai furar o pneu, vai enguiçar algumas vezes, vai ter que limpar o carburador, vai dar algum pepino aí no caminho, mas vai dar para chegar, entendeu? Vai chegar, vocês podem ter certeza disso. É uma bênção estar aqui. Navarro, o dia que me ligou, coitado, e nem enrolei nos 2 dias, vai Navarro, segura aí que eu tenho um compromisso na quarta, mas eu vou desmarcar. E é complicado, que quarta é o dia da nossa reunião também, né? Lá no Eurípides, na nossa casa, a casa que a gente trabalha lá em Frutal. E é o dia de eu levar minhas meninas, viu, Navarro? Elas ficaram bravas, queriam vir pra cá, mas a Ania, o inglês dela acaba 7 horas, aí não dava tempo de chegar aqui. Eu até venho rápido, mas 7 horas não dava também, né? Então, para nós uma satisfação estar aqui, é muito bom. Eu só não fiquei atento à questão, não me peguei na questão de estar substituindo o Adelino. Porque aí eu ficava doido se eu pensasse nisso. Não estou substituindo o Adelino aqui não. Eu vim aqui, e o Adelino vem outro dia, tudo bem, né? Porque é tão legal, eu estava falando pro Oceander ali, né, lá dentro. É tão para ele e pro Celso ali. É tão legal quando a gente vai lá em Mirassol, né? O Adelino, ele me faz lembrar o Chico, me faz lembrar as tardes, as noites que eu passei com o Chico em Uberaba, lá na casa dele, na casinha ali, que hoje é o museu, né? Que fica em frente ao grupo, a Comunhão Espírita Cristã, que foi a primeira casa que o Chico fundou em Uberaba, né? No meio do mato, no meio do pasto, ele fundou, e aí daí uns 2 meses o Valdo Vieira chega, né? Valdo que desencarnou mês passado, não sei se vocês sabem. O Valdo Vieira vem e chega, eles começam aquele trabalho, um trabalho lá no meio do mato. Hoje é cidade ali, né? Uberaba, quase centro da cidade onde eles estão ali hoje, onde é a Comunhão Espírita Cristã, que continua com um trabalho belíssimo, um trabalho lindo. Eles têm lá um trabalho com idosos, com pessoas carentes, pessoas deficientes. É um trabalho gigante lá que eles fazem até hoje. Não obstante não ser mais a casa do Chico. Chico depois vai embora ali, todo mundo conhece a história, vai lá para o Grupo Espírita da Prece, né? Lá na João 23, onde até hoje funciona, tem as reuniões. Amanhã inclusive nós vamos estar lá, né? Com o Eurípides, que é o filho do Chico, certo? Eu já tive muitas boas noites ruins, né? A turma de Guaraci está aqui, vocês vieram de van? Então o pessoal de Guaraci é terra da minha mãe, Navarro. Ou lugar bom, claro, viu? Mas o povo lá é custoso. Mas, quase me desvirtuaram lá, Navarro, porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu não sei se vocês sabem, eu vim de uma outra esfera para poder ter um trabalho missionário aqui na terra, né, Navarro? Nós viemos de lá. Inclusive é uma esfera muito, muito conhecida, fica citada no livro Ação e Reação.
fomos recolhidos na cabana de Orzil, né, Navarro? Lembra daquela passagem? Cabana de Orzil, que é um cara que faz um trabalho, né, segundo o André Luiz e o Hilário Silva, que está junto com o André, é quem faz essa excursão nesse livro. Estou misturando os livros, Navarro? É isso mesmo, né? E aí eles fazem o trabalho de socorrer as pessoas lá no abismo. A cabana de Orzil fica dentro do abismo. Vocês veem que eu sou missionário abismal, né? Vim do abismo para fazer muita coisa errada por aqui. Tem até frutalença aqui hoje, o negócio está tão, né? Tem até frutalença aqui, Navarro. Vê até na frutalença aqui hoje. Além de mim, né, obviamente. Então, nesse lugar onde o Orzil, né, o André conta que o Orzil é um homenzarrão, 2,20 metros mais ou menos de altura. Eu já ouvi em alguns sonhos meus, viu, Navarro? Nós já conversamos. Você já teve essa oportunidade ou não? Ele contando tanto que eu dei trabalho para ele. E aí ele resgata. O trabalho do Orzil é resgatar, né? O André ainda fala, o André assusta, né? O André assusta, aí o mentor é Alexandre, o Alexandre vira para o André e fala: André, não se assuste, apesar da aparência rude, né, o peito largo não lhe cabe o coração de tanta bondade. É um homem bom, né, que faz um trabalho, está ali naquele lugar, e ali ele faz o trabalho de resgate com a ajuda de alguns cães. Ele faz o trabalho de resgate daquelas pessoas necessitadas que estão no abismo, leva esse pessoal. E eu costumo dizer, eu disse aqui outras vezes, já Navarro, eu vim no ombro esquerdo e você no direito, não foi? Do Orzil. E aí ele ali naquela cabana, né, na cabana de Orzil, ali está citado lá no livro Ação e Reação, psicografia do Apóstolo do Amor, Chico Xavier. Ele faz ali o trabalho de, né, os primeiros socorros, a limpeza daquela sujeira, daquela lama, daquele lodo todo, prepara os camaradas, e de quando em quando vem um veículo, não sei se é um aérobus, o que é, vem da Mansão Paz, que é uma colônia de assistência, de ajuda, de tratamento, um hospital, e vai ali e pega essa turma e leva para a mansão. Esse é o trabalho do Orzil. Então vocês veem que a ligação nossa é muito antiga, né, Navarro? Muito antiga. Então é para nós uma satisfação. Mas com esse tempo todo que eu tenho, eu faço isso toda vez que eu venho. Já tem uns 10 anos que eu venho aqui? Toda vez que eu venho aqui, eu faço isso. Vocês vão saber o que é. Agora todo mundo já sabe. Nossa, eu vou derrubar tudo. Lá no Adelino eu derrubei. Sabe aquele troço que fica... Todo mundo conhece na Adelino? Fica umas você está rindo que já te contaram, né? Fica umas bancadas com água. O pessoal leva muita água para frutificar lá, né? E eu fui afastando um dia. Vocês viram que eu não sou estabanado. Sou um cara muito, né? Muito delicado, eu tenho uma delicadeza incrível, vocês podem ficar tranquilos. Eu sou como um elefante numa loja de cristal. E eu afastei, Navarro, bati naquilo, a água caiu tudo em cima do som, pifou o som do Adelino. E o doutor Hamilton Bassi, que é um cara muito legal, gente boa, veio e me abraçou, pô, nós já íamos trocar o som, não fique triste, fique tranquilo, nós já íamos trocar esse som, você fica sossegado, não fica preocupado não. E eu fiquei num pesar danado, rapaz, mas é que a vida está tão difícil. Tinha depositado dinheiro na conta lá dele, mas está difícil demais, não está fácil. Não é assim que todo mundo fala? E é mentira, não está difícil nada, a vida está ótima, está espetacular, muito melhor que nós merecemos. Agora, uma boa noite ruim igual que vocês deram, faz muito tempo que eu não via. Que é isso, gente? O que está acontecendo? Vocês estão desanimados por quê? Quarta-feira ainda tem metade da semana pela frente. Boa noite! Boa noite! Aí, por quê? Que a gente está sempre dando o mínimo da gente, fazendo sempre o mínimo, não é? Ah, não, tá bom desse jeito, tá legal. Não é assim, a gente está sempre oferecendo o mínimo, a gente está sempre dando o mínimo de nós. Vou repetir o que eu falo sempre, o Chico falava para nós, que um boa noite, um aperto de mão, um abraço, um sorriso na via pública, muitas vezes tem mais energia curadora do que um passe dado na Câmara de Paz de uma casa espírita. Como é que tem sido seu sorriso por aí? Seus boas noites, seu bom dia, seu boa tarde, seu abraço. Como é que você chega no trabalho? Oi, gente, bom dia, vamos começar a trabalhar? Que legal, que bom trabalhar, não é assim que chega todo mundo? Com espírita? Mas Navarro, o espírita não tem que chegar no trabalho sorrindo, abraçando todo mundo, melhorando o ambiente, não é assim? Elevando a energia do lugar, não é assim que vocês chegam, não? Fala bom dia, a gente fala só se for para você. Você não sabe como é que foi minha noite, né?
Não é assim? Nós estamos sempre lamentando, reclamando, desanimados, dando sempre o mínimo de nós. Um dia eu estava na Barra Chico e a gente fazia aquele trabalho depois da reunião. Tinha reunião no Grupo Espírita da Prece, as psicografias, era no sábado, já não sei se é sábado, né? Mas esse dia era um sábado. E estava lotada a casa, gente pra caramba, gente pra todo lado, né? Gente do Brasil inteiro. E nós fomos ali, depois que terminava as psicografias, tudo ali, tinha prece, nós saímos fazer peregrinação. Geralmente saía umas 80, 150 pessoas e voltava 3 ou 4, né? Na metade já não tinha mais ninguém. O Chico tocava até as 4h30 da manhã. Quem dá conta do negócio dele? Depois de ter psicografado 5 horas, ele fazia isso, né? Mas era o Chico, a gente pensa assim, né? Ah, mas era o Chico, né? Mas era o Chico. E essa é a nossa desculpa, né? Para não fazer, para não buscar fazer igual, para não fazer pelo menos parecido, para perto daquilo, caminhar naquela trilha, a gente fala, ah, mas isso aí é para o Chico, né? Isso aí é para o Navarro também, ir lá, sábado, trabalhar, negócio. Ah, não, isso também não é para mim, né? Assim, nós estamos sempre colocando assim. Bom, terminando à noite, será 5, a madrugada, 5 horas da manhã mais ou menos, tem um boteco que fica do lado, tá até hoje esse boteco, é o mesmo dono. De vez em quando eu vou lá tomar o cafezinho lá, que a gente tinha costume tomar com o Chico, e ele preparava o café, já esperava o Chico com o café, ele sabia a hora. Dia de sábado para domingo eu abro o boteco mais cedo, só para esperar o seu Chico chegar, né? Ele abria mais cedo, esperava o Chico fazer o café, e naquele dia a gente estava ali tomando café, e eu me lembro muito bem do Bacelli. Todo mundo conhece o Bacelli, né? Cara, o Bacelli, coitado. Tem hora que dá uma dó do Bacelli. Você tem orado muito para ele, Navarro? Temos que orar muito para ele, viu? Não é brincadeira a parada dele, não. Mas vamos lá. Não vim para falar disso, não. E o que acontece? O Chico estava triste naquela manhã, naquela madrugada. E o Bacelli perguntou para ele, Chico, o que está acontecendo que o senhor está triste hoje? Por que o senhor está tão triste? Nós recebemos gente da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, de Brasília, de todo lugar, bacana, o trabalho fluiu bacana, foi legal. Ele falou, Bacelli, engraçado como as pessoas me buscam sempre para desenvolver mediunidade, para receber as mensagens, a psicografia, ou para desenvolver dons mediúnicos, ou para fundar uma casa e já querem começar com a reunião mediúnica, recebendo espíritos e tal, e conversando com a espiritualidade, e já quer começar psicografando, tendo vidência, psicofonia e tudo mais, né? Já querem começar assim, já querem desenvolver a mediunidade. Mas, Bacelli, pouquíssimos são aqueles que me buscam para desenvolver a bondade, sabe? Então eu fico pensando, nos momentos que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, temos falado muito de crise, antes dela chegar, antes dela acontecer, a gente tem falado, porque a crise, e porque não sei o quê, a gente está, esses dias ainda conversando com um amigo nosso que é empresário, ele reclamando da crise, aquela coisa toda e tal, aquela coisa, eu presto consultoria para a empresa dele, né? Lá em Uberlândia, e eu pedi o seguinte, né? O Celso vive isso também. Falei, vem cá, me faz uma coisa, me conta um negócio, quantas pessoas você já mandou embora? Ele falou, nenhuma ainda. Eu falei, que bom, né? Me traz a sua planilha lá, eu falei pro cara que era, né, o diretor dele lá, né? Falei, me dá a sua planilha, o diretor financeiro, olhei lá, passa o diretor, tava tudo bacana, olhei lá, né? Falei, por que você está reclamando? Ah, mas você não vê falar da crise? Eu falei, mas sua empresa não está na crise ainda. Nós somos assim. A gente, não estou falando que não tenha, e não vim para falar disso aqui, apesar de ser economista, não é esse assunto. Ô Navarro, você deu um azar de chamar eu, né? Então, eu não vim para falar disso, mas eu vim para falar daquela atitude sistêmica que nós temos de estar sempre reclamando, lamentando, lastimando, desanimado, né? Olha o bom dia, como é que está o seu bom dia? Como é que você chega na sua empresa, na escola, no local que você trabalha, sei lá onde você trabalha, na repartição que você trabalha? Como é que você chega? Como é que é isso? É importante a gente analisar isso. Acho que foi domingo agora, foi domingo. Domingo eu cheguei no supermercado, trabalhar no supermercado é duro, né? Trabalhar no domingo, essa coisa toda. E a menina estava lá, e eu falei, bom dia, como é que você está, né? Eu tinha acabado de chegar do trabalho também. Falei, bom dia, isso era umas 11 e pouco da manhã.
Ela virou para mim: tô mal, trabalhando no domingo. O senhor queria o quê? Eu falei: olha, eu queria que você estivesse feliz. Afinal de contas, trabalhar é muito bom. O trabalho, como é que a irmã fala, Navarro? O trabalho é o que patenteia, é o que dá a cara de quem você é. No seu trabalho você mostra quem você é. Naquilo que você faz, naquilo que você realiza, você demonstra quem você é por dentro, né? Então é importante isso. Eu falei: olha, tem que ter alegria, tem que trabalhar com alegria, com felicidade, né? E ela falou assim: eu acho que eu conheço a voz do senhor. Não é o senhor que faz um programa na rádio? Eu falei: é. Aí eu ouço aquilo, minha mãe acha tão bom. Ela fala: não vou falar o nome não, senão vocês vão querer saber quem é, né? Ah, mas espírita está no outro nível, né, Navarro? Não quer saber mais da vida dos outros, a gente está no outro nível. Pode falar, né? Hã? Pode não? Então falando, Rosinha. Aí eu falei: ela fala assim: Rosinha, acorda, Rosinha. Mas o senhor faz um programa cedo demais, 7h30, muito cedo pra gente acordar, né? Eu falei: então, eu vou fazer o programa um pouco mais tarde, então, né? Aí ela falou assim: o senhor fala tanto de animar. Não, tem que ter animação, isso é porque o senhor não tem problema na vida. Porque o povo acha que a gente é animado porque não tem problema na vida. Aí eu lembrei, Navarro, de uma vez que eu estava aqui em Rio Preto, né? E eu terminei uma palestra, tem uma história muito interessante, até um menino virou amigo meu, isso faz uns 8 anos. Eu terminei uma palestra falando sobre alegria de viver, era o tema. E terminei ali a palestra, era uma casa aqui, uma casa grande aqui da cidade. E acabou a palestra, às vezes fica algum ali para perguntar e tal, fazer alguma correção: você falou isso aqui errado. Geralmente para mim é assim. Com o Navarro mesmo, vai agradecer, parabenizar. Comigo, ó, aquilo lá que você falou estava errado, está no outro livro, esse negócio aqui tem corrigir, eu sempre falo muita besteira. E uns falam assim: você faz o povo rir demais na casa espírita não é lugar dos outros rir também, né? Tem isso, né, Navarro? Não pode rir porque é um lugar muito triste. E quem lida com religião tem que ser uma pessoa muito triste, não é isso? Introspecta, triste, uma pessoa desanimada. Aliás, me parece que o Chico era triste demais, não parece? Você olha assim para ele e parece que ele era um cara muito triste. Deve ter se dado muito mal na vida, né? Essa coisa toda. Não tinha uma vez que eu ia na casa do Chico e ele não contava pelo menos 3 piadas, né? No mínimo 3 piadas. E ria, e brincava, e fazia uma brincadeira com as meninas que trabalhavam lá, sabe? Na casa dele. Então era sempre essa alegria de viver, sabe? Eu me lembro de uma passagem muito interessante agora. Foi o ano passado que o Papa veio aqui? Foi, né? Papa Francisco. Moço bacana, né? Legal aquele moço. Aliás, eu ouvi um colega espírita falando assim, porque nós somos assim, somos muito ecumênicos, nós temos uma visão muito ecumênica, porque essa é a base da doutrina, né, Navarro? Ele virou e falou assim: aquele papo é tão bom que parece que é espírita. Né? Olha que absurdo, olha que coisa absurda, né, que o cara fala. Aquele papo é tão bom que até parece que é espírita. Então, é umas coisas muito doidas, né, que a gente ouve. Aliás, a proposta da doutrina espírita não é nem de ser mais uma religião, nem de ser a religião do planeta, não, muito longe disso. Kardec, quando inquirido sobre se a doutrina espírita, né, pergunta-se Kardec: a doutrina espírita é a religião do futuro? Ele diz: não, é o futuro das religiões, né? Quer dizer, sem pretensão nenhuma, obviamente. Mas aí, o Papa esteve aqui, né, com os jovens, reuniu com a juventude, porque ele é um cara muito jovem. Você percebe na atitude dele, Eu leciono para jovens, eu tenho meninos de 19 anos que são alunos meus, que a idade do garoto não é menos que 85, 98 anos de idade. Atitude de vida do garoto, sabe? Atitude de vida da garota, você vê, às vezes eu abraço, dou uma atenção maior, falo, né, fico ali, troco uma ideia, falo: fica até mais tarde, eu quero contar uma história para você. E a gente vai dando uns toques, talvez você acorda para a vida, sabe? Com tudo. Aquelas meninas lindas, saradas, bonitas, como fala hoje em dia, né? Bonita, uma princesa menina, bacana, bem nascida, família legal, grana, nunca passou por dificuldade. E aquele desânimo: ai, professor, você vai dar seminário de novo? Brinca não, né, Celso? Ah, não, meu, trabalho de novo? Nem já o que trabalho esse mês? Eu falei: então o que você está fazendo na faculdade, minha filha? Vai embora, vai para o salão fazer cabelo, né? Para quem tem. E aí, o Francisco falou o seguinte, é uma coisa interessante, ele encerrou a conversa lá falando o seguinte: o cristão, e serve para nós, hein? Eu vesti a carapuça. Ele falou assim: um cristão não pode anunciar o evangelho triste, com o senho franzido, desanimado, carrancudo.
carrancudo. O cristão tem que anunciar o evangelho sorrindo, alegre, feliz. Como se o evangelho, porque é a coisa mais espetacular do planeta. O evangelho é a boa nova, é aquela proposta que veio nos retirar do lodo, veio nos retirar das trevas, veio nos retirar do buraco, veio tirar a gente daquele lugar que a gente estava travado há muito tempo. É a boa nova, veio nos libertar, veio romper os nossos grilhões, veio romper as algemas que nos prendia a um estado de letargia, um estado terrível. Aí eu fico pensando, Navarro, nós espíritas cristãos temos um compromisso muito maior ainda de anunciar o evangelho sorrindo, mas gritando de alegria. Um dia eu perguntei para o Divaldo, lá na casa do Ricardo Fazanelli, depois de uma palestra lá no Bezerra de Menezes, Divaldo, o pessoal fala que tem hora que o senhor grita muito, né? O senhor emociona e grita. E tem hora que eu tenho isso mais ou menos também, né? E aí ele disse o seguinte, ele falou, sabe por que eu grito? Eu falei, não, para acordar os espíritas. Eu grito para acordar os espíritas. Até porque na palestra eles dormem também, né? Então tá ali dormindo, eu bato o pé e grito e falo, gente, vamos, né? E aí o cara pula da cadeira. Porque eu nunca vi, o centro espírita tinha que ter cadeira com prego, para o cara não dormir, né? Eu tinha que pregar uns 18 pregos em cada cadeira para espetar o camarada para ele não dormir. Porque o pessoal para dar aquela cochilada, né? Então às vezes você tem que passar e ficar bravo, né? Então, ele fala que grita para acordar, e é isso mesmo, né? Doutrina espírita é o quê? O Consolador prometido. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu adiciono a isso com muita falta de respeito, porque é desrespeito querer adicionar alguma coisa, né? Ainda mais eu adicionar alguma coisa a uma colocação, Consolador prometido. Mas eu digo também que a doutrina espírita é o despertador prometido. Despertador, nos desperta, nos acorda para a realidade da vida, nos acorda para a beleza da vida, para o esplendor da vida, para o esplendor da vida vivida com bondade, vivida com dedicação ao próximo, com altruísmo, rompendo com o egoísmo, rompendo com as amarras que nos prendem àquele passado de erros, né? Quem já não errou? Quem já não fez um monte de coisa errada, um monte de besteira? Já fizemos um monte de besteira, né? Lá em Guaraci, então nem se fala. Então, quer dizer, mas aí a gente tem a proposta, tem o propósito de reerguer desse passado de equívocos e mudar as atitudes, e mudar as percepções nossas. Essa é a proposta da doutrina, ela vem nos dar aquele choque, acordei. Então quer dizer que o negócio é assim, então se eu não fizer, complica, tem todo um processo, não é? Porque a doutrina espírita não é doutrina de proibição. Doutrina espírita proíbe roubar, proíbe matar. Pode responder, gente, faz o conteúdo na escolinha. Lembra quando o professor falava 2 mais 2, sabe? Vamos fazer aqui? Vamos treinar? 2 mais 2. Agora vamos lá. Doutrina espírita proíbe matar? Não. Proíbe usar droga? Não. Proíbe trair? Não. Proíbe prostituição? Proíbe? Não. Então, doutrina espírita proíbe beber até cair? Fumar? O que a doutrina espírita faz? Conscientiza, esclarece, mostra para nós que você tem aqui, fiz aqui, e aí lá vai complicar, né? Fiz aqui, vou pagar um preço, certo? Bebi aqui, vou cair ali, vou cair, não tem jeito, velho, você não vai parar em pé, não vai adiantar, né? Vai ter um monte de gente tentando segurar, uma hora você cai. Então, a doutrina espírita nos esclarece, nos acorda, nos dá um sacolejão, né? E aí você tem que buscar, implementar, com as ferramentas que a doutrina nos oferece, tudo isso na nossa vida, organizar isso, né? E melhorando, transformando sua vida numa coisa melhor. Através da bondade, através do amor. Através do amor. O amor é a força espetacular que mantém os astros. O amor de Deus é que mantém os astros sem se chocarem. Imagina como é que é perfeito tudo isso. Eu fico pensando nas galáxias. E são milhões, são bilhões de galáxias, né? Eu me lembro até uma referência nisso. Eu vou voltar lá, não esqueci não. Uma referência nisso, né? Castro Alves, através do apóstolo do amor Chico Xavier, que ainda era um menino, um matuto lá de Pedro Leopoldo, no primeiro livro editado que Chico lançou, Parnaso de Além Túmulo, Castro Alves escreve uma poesia que se chama Morte.
E diz assim: se às vezes, uma parte dela, né? Se às vezes te afiguro que sou a foice fria, horrenda, orgulhosa, que despedaça teus heróis, pois saibas que sou a mão terna, que abre abismos profundos, e lhe mostra bilhões de mundos, e lhe mostra bilhões de sóis. Sou ave da amplidão, que ao lodo da escuridão venho arrancar os espíritos. Dou corpos para sepulturas, mas dou almas para a amplidão. Eu sou a morte. Então é bonita essa percepção desse mundo infindo, desse mundo dimensional fantástico, aonde um planeta simples como o nosso tem várias dimensões sobrepostas, aonde a vida pulula de uma forma abundante, fantástica, espetacular. E nós ainda brigamos por causa de um palmo de terra. Nós ainda brigamos porque o cara cutucou nosso carro, o para-choque, trincou o para-choque. E aí você já sai e quer brigar com todo mundo, entendeu? Percebe como é que nós ainda estamos necessitando desse saculejão para acordarmos, para entendermos que a vida tem uma dinâmica muito maior, que nós temos uma percepção, nós temos que ter uma percepção de que o mundo tem uma vastidão incrível, impossível de mensurarmos na nossa pequenez. E aí ficamos aí brigando por causa de bobagem, por causa de besteiras. O Evangelho fala lá, das picadas de alfinetes que acabam por nos ferir e nos fazem ficar suscetíveis, certo? A gente briga por causa de besteira. A vida podia ser muito mais fácil, nós complicamos a vida, certo? Porque nos falta a alegria, nos falta a gratidão pela vida, a gratidão de acordar e falar: poxa vida, que legal estar vivo, não é? E aí eu terminava a palestra, você já sabe que eu tinha esquecido, né? Terminei a palestra falando da alegria de viver. O menino me procura, dentre alguns, ele me procurou e falou assim: não gostei da palestra do senhor não. Falei: que bom, ainda bem, né? Porque se todo mundo gostar. Aí ainda citei, fui ser filosófico, fui professor de filosofia há muito tempo no cursinho, né? Lembrei Lao Tse e falei para ele: todos vendo o belo como belo, eis aí o feio. Todos vendo o bem como bem, eis aí o mal. Está vendo? Tem que ter uma diversidade. Você pode discordar do que eu pensei. Eu falei assim: não, o senhor falou de alegria, falou dessas coisas todas, porque o senhor não tem problemas. A vida do senhor é muito fácil. E um menino apessoado, um moleque de uns 22 anos, depois vim saber, bonitão, malhado, sarado, roupa de marca. Eu via pelas roupas, você dá aquela geral, a gente que já foi playboy, você dá aquela geral e fala assim: esse moleque tem a paia, né? Tem grana esse moleque, né? Não tá sofrendo não, esse aí tem, né? Você deu aquela olhada, o moleque bonitão e tal, né? Dentes bonitos, você vê que, bacana, moleque bacana, né? Aquele menino saudável, lindo, né? E veio e me falou, porque a vida é muito difícil, a vida é muito complicada, ele falando pra mim e lamentando a vida. O senhor é porque não tem dificuldades, né? Aí, caramba, a gente, né, Navarro? Falei: vou aproveitar agora a hora para, ensinar alguma coisa para esse menino, porque se ele veio para mim, porque mandaram ele para mim, alguém mandou ele aqui, né? E eu falei para ele: sabe, filho, sem exagerar, mas vai exagerando, porque eu sou italiano, filho de italiano, e italiano é dramático, né? Italiano é dramático. Alguém tem aqui algum pai italiano? Italiano é dramático. Minha mãe era uma tristeza de dramatismo, aquela coisa. Chegava tarde, ela ficava doida e vinha e dava aqueles sermões, né? Aquela coisa toda. E aí, eu falei: vem cá, filho, né? Deixa eu te contar uma coisa. E estava acontecendo aquilo. Falei: meu irmão me deixou aqui 7:50. Eu estava na UTI da Beneficência Portuguesa. Minha mãe tem 5 dias que está ali internada, com 80 anos de idade, se preparando para uma cirurgia gravíssima. O risco dela de desencarne é de 95%. Ela tem 5% de êxito na cirurgia. Se tudo der certo, ela tem 5% de sair bem. Eu deixei a minha mãe lá e vim para cá, para falar de alegria de viver. Porque eu tenho que ter alegria de viver. Eu não posso ser egoísta o bastante de ter sido convidado para esse trabalho aqui, que é um trabalho do Cristo, e não fazê-lo com alegria, e não falar de alegria para vocês, porque eu estou passando por uma dificuldade nesse momento, em que é uma dificuldade de momento.
E ainda citei o Chico, quando deitado na cama, o Emmanuel que fala para ele, né? Tudo passa, isso passa, vai passar, a parte boa vai passar, tudo vai passar. A vida é um processo de passagem, né? Como é que o pessoal fala? Tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador, né? Então, a vida é esse processo de passagem, da gente estar passando por etapas que são importantes. As etapas mais duras e mais difíceis são as mais importantes, são as mais legais, porque elas nos fazem melhores. Não é? Se você dá uma olhada como é que é a crisálida lá, a lagarta depois que vira o casulo, né? Ela vai ali, ela fica apertada ali. Se você for lá e ajudar ela, fala, vou dar uma ajudinha. Eu sou legal demais, eu sou uma pessoa que gosta mais da natureza. Eu vou ajudar a coitada da borboleta. Né? Deixa ela acabar de transformar, vai lá com a tesourinha, dá um piquezinho. De nada, não precisa ser muita coisa, não, 2 piquezinhos, né? E aí ela consegue abrir mais cedo, ela cai e não consegue voar. Porque ela precisa daquele esforço, ela precisa daquele processo. Esse é o nosso processo. É o buril de luz que o Chico falava. Né? E aí eu contei essa história para ele. Falei, filho, inclusive, você está de quê aí? Eu já imaginava a caranga que ele estava, né? Falei, você está de quê? Você está de carro, você está de ônibus? Você tem um passe aí para me emprestar? Porque sua vida é muito difícil. Você deve andar com um passe que você trabalha na indústria, que você trabalha aí na firma que você trabalha. Onde é que você trabalha? Não, doutor, que isso? Estou no meu carro ali. Ganhei o dia que eu passei no vestibular. Fomos lá, era um alemãozão Navarro, né? Uns 220 conto mais ou menos. O moleque estava num carro desse. Eu falei, ô filho, esse carro emprestado do seu pai? Ele falou, não, ganhei o dia que eu passei no vestibular. Eu falei, bacana. E ele estava querendo largar a faculdade, tem mais essa, né? Uma conversa que a gente teve. Aí ele montou no carro, eu falei, me leva até na beneficência, você faz esse favor para mim? E nós fomos conversando e tal, eu falei de mais alguns problemas que eu estava. Aí eu aproveitei, né? Aí eu inventei problema e fui falando para ele, né? E o moleque quase chorou, né? Aí paramos na porta da beneficência portuguesa. Eu falei assim, já é tarde, eu vou dormir, sei lá, na recepção, sem ver minha mãe, vou fazer uma oração para ela, mas eu queria muito vê-la. Ele falou, por isso não, doutor, meu pai é diretor desse hospital aí. Ele falou, encostou o carro lá, me levou lá dentro e a gente deu o passo. Eu aproveitei e falei assim, vou dar um passo na minha mãe, você vai ajudar. Não, eu nunca fiz isso. Falei, vai fazer a primeira vez. Mas quem sou eu para dar o passo, doutor? Eu tomo todas. Vamos, que você já tomou hoje? Não, ainda não? Então pode, vem cá, dá o passo. Não pode, Navar? Não pode ajudar? Só estava eu lá, ué. E eu fui lá, a enfermeira não queria deixar, mas ainda deu um jeito lá, dando passo na minha mãe, legal, certo? Esse menino hoje, Navarro, ele está lá em Uberlândia, faz medicina lá, na Federal, isso faz 8 anos, ele está lá fazendo residência. E ele é um dos grandes trabalhadores da Casa Francisco de Assis lá, esse menino, chama Marcelo, amigo meu, e você vê como é que é as coisas, né? Como é que as coisas chegam na gente, como é que é, e as pessoas acham que você está ali sorrindo, cantando, e você, né? Como é que o Chico falava? O espírita, ele tem que chora escondido, limpa o rosto e vai, né, para meio do povo atender, abraçar. Eu falo que espírita é igual palhaço, né? Tá ali, aquela dificuldade danada, mas chegou a hora do espetáculo, chegou a hora de atender as pessoas, chegou a hora de abraçar o pessoal carente, necessitado. Que interessa se eu também estou necessitado, o outro está mais do que eu, e vamos fazer, e vamos trabalhar, sabe? Eu acho que é importante nós termos essa percepção. Minhas meninas ontem estavam brigando e reclamando da comida. Sabe o que eu fiz com as duas? Uma tem 4, outra tem 9. Falei, vem cá, vamos ali, hoje à tarde você vai num lugar comigo, tardinha. Aí já era umas 7, eu botei no carro. Não, pai, eu quero... Falei, vamos ali no carro, né? Vamos ali, entra ali, vamos ali fazer uma visita, passear, vamos lá. Aí levei numa casa onde eles têm 3 filhos deficientes, os 3 ficam na cama, né? Paupérrimos, o pai albino, né? E tem todas aquelas deficiências, características, enxerga, ele para ler um livro ele tem que fazer assim, e o óculos dessa grossura, e ele fica aqui, né? Certo? Aquela vida difícil, complicada, ele faz algodão doce para vender na porta da casa dele, num bairro paupérrimo da cidade, tá? Eu trouxe ela ali, fizemos, né, entregamos uma cesta, entregamos uns chocolates, uns docinhos para as crianças. Tem uma menina, a menina vai na escola, tudo, esse movimento é legal. A mãe desencarnou faz 3 anos. Ele cuida sozinho, esse senhor, desse pessoal todo, certo? Uma vida terrível, com um salário mínimo ele faz isso. Faz isso com um salário mínimo. Aí eu as levei, né? Parei a janta. Falei, não vai jantar agora não, vamos lá. E volta.
Então acho que é isso, sabe? A minha menina mais velha chorou, abraçou os meninos lá, né? Mas isso é didática isso, né? Você tem que é importante nós aprendermos com essas situações. E tá reclamando? O Chico falava assim, toda vez que eu estou reclamando da vida, aparece o Emmanuel e fala assim, Chico, vamos lá ver a Dona Maria. Chico, vamos lá ver o seu Zezinho. Chico, vamos lá ver a Dona Maria Cândida. Vamos ver a Dona Fatiminha, Chico, né? Então ia ver, vamos lá ver o Mário. Ia ver a turma, certo? Na hora que estava reclamando, o Chico reclamava da vida, ai, tá doendo demais minha angina, meu peito tá doendo muito, meu olho tá doendo, o olho do Chico doía pra caramba, ele tomava muitas vezes, ele tomava morfina, né? Uma dose de morfina para poder parar de doer o olho, de tanto que doía, era uma dor terrível que ele tinha, né? E aí ele reclamava, o Emmanuel falava, vamos trabalhar. Tem tempo para reclamação, não, vamos trabalhar. E nós, a gente tem um probleminha, uma dificuldade, eu quero, né? Certo? Complicado. Esse dia chegou uma menina lá, 19 anos, queria morrer. 19 anos, queria morrer. Largou do namorado. Falei, filha, pelo amor de Deus, homem tem para todo lado, brinca comigo não, vamos. E aí fomos falar de coisas boas, de coisas diferentes. Falei da mãe dela, que é uma pessoa espetacular, do pai dela, que é um cara fantástico, uma vida fantástica que ela tem. E eu acho que é importante, às vezes as pessoas não veem a beleza que a vida nos oferece, as coisas que a vida nos dá. Sabe tem uma passagem num livro que fala assim do menino, de um cara que queria se matar, né? Queria se matar, aquela coisa toda, e reclamando da vida, e lamentando que a vida dele era muito ruim. Ele foi, achou um lugar na beira de um córrego lá, tinha uma árvore X, ele catou a corda para poder se enforcar, preparou o local, né? Arrumou tudo, mas de repente apareceu um menino no caminho, né? E aquele menino catava uma flor, né? Era um local que tinha muitas flores ali, achou até um lugar bonito para poder fazer uma coisa feia, né? E ele catava as flores e falava, nossa, que flor linda, e cheirava a flor, né? Ai, que flor linda essa aqui, um moleque de uns 9, 10 anos de idade, que flor linda, que flor azul linda, que flor verde linda, que flor vermelha linda. E ele olhava e falava assim, mas a flor é tudo branca, esse menino tá doido, o que ele tá vendo, né? E aí ele foi verificar e falou, filho, essas flores aí, você está falando que a flor é verde, é vermelha, é azul, é tudo branca, filho, de uma cor só. É que eu olho com os olhos da alma, eu sou cego, nasci cego, e eu venho sempre aqui, minha mãe me ensinou, ela faleceu já tem 3 anos, mas eu volto aqui sempre nesse local, na beira desse riacho, fico ouvindo o barulho da água, imaginando quanto é lindo esse riacho. Tem uma cachoeira, não tem? Porque tem um barulho muito forte antes do riacho. Ele disse, tem. Então, o senhor não quer me levar para perto do riacho, para me colocar a mão na cachoeira? E ele pegou o menino pelo braço, o menino foi lá e pôs a mão na cachoeira. Ele falou, que cor que é as plantas que tem aqui do lado? Ele falou, tem uma folhagem vermelha, avermelhada, uma folhagem bem verde. Ele falou, que lindo, né? E ele foi mostrando, tem uma árvore aqui do lado? O senhor não me leva nela para me dar um abraço na árvore? Era uma árvore muito larga, muito grande, um jatubá. E ele abraçou o jatubá e falou, que jatubá lindo! Aí ele disse, é um jatubá. Minha mãe falava que era um jatubá. Ele é lindo, não é? Que delícia. O senhor sente o coração do jatubá? Eu sinto o coração do jatubá. Ele abraçava o moleque. Aí o senhor foi, abraçou o menino, chorando. E aí o menino falou, por que o senhor está chorando? Ele falou, porque são fantásticas os caminhos de Deus, são fantásticos os caminhos de Deus, são fantásticas as formas como Deus interfere em nossa vida. Deus me trouxe um cego, que você é um cego, para me dar luz, para fazer com que eu despertasse a cegueira espiritual que eu tinha, né? Então são essas coisas que acontecem e a gente às vezes não se dá conta. Quanto de coisa boa você tem feito no dia? Quanto de coisa boa você tem feito num dia? Você tem feito muita coisa boa? O que vocês têm feito? Se terminar hoje o dia, encerrou hoje. Vamos imaginar que a gente vai desencarnar agora, aqui daqui a pouco. Deus o livre, né? Credo. Certo? Porque espírita é assim, espírita é espírita, conhece tudo, estuda tudo, mas tem medo de desencarnar, tem medo de espírito. Rapaz, um dia lá, 15 anos de reunião mediúnica com a gente. Chegou para mim e falou assim, senhor Rova, eu tenho que confessar uma coisa para o senhor. Eu falei, o que foi? Ontem minha mãe começou a aparecer para mim no meu quarto. Ela desencarnou faz 6 anos.
começou a aparecer para mim no meu quarto. A hora que ela foi aparecendo, eu falei, mãe, não aparece não, mãe. Eu gosto demais da senhora, estou com a saudade terrível. Mas vai lá no centro, dá uma comunicação, psicografa lá, mas não aparece no meu quarto não. É assim que a gente tem, é o conhecimento que a gente tem, né? Autoconhecimento, né? Uma tecnologia danada que a gente tem. Certo? Mas eu vim falar, foi de bondade, não, senhora? Tomou um caminho tudo errado, tudo danado, né? Narra o livro Espírito da Verdade, é um livro muito lido entre os espíritas, foi escrito no ano de 1958, Chico Xavier também, apóstolo do amor. E nesse livro tem um texto muito interessante, que narra a história de Barsabás. Conta-se que Barsabás era um tirano terrível, homem duro, um assassino cruel, dominava as terras onde ele era rei, com uma crueldade temida por todas as pessoas do reino, e também por outros de outros reinos. Matava. Na conta de suas mãos, já havia tirado mais de 1000 vidas com as suas próprias mãos, se não outras tantas que ele havia mandado tirar. Mas a gente sabe que a morte chega para todo mundo, vai chegar para mim, e vai chegar para vocês também, né, Néia? Vai chegar para todo mundo. Um dia vai chegar. Pode ser que demore um pouco mais, às vezes um pouco menos, não sei quanto, né? Ninguém sabe, certo? A morte do corpo, porque a vida é estuante, não acaba nunca. Mas Barsabás, chegou o dia dele, desencarnou, e de uma forma, né, terrível, assassinado pelos seus comparsas. E depois de desencarnar, imagine só qual foi o destino desse moço, né? Vagou por umbrais de dor e sofrimento por muitos anos, sofrendo ali. Procurou o auxílio da mulher, a mulher já havia substituído ele em casa por outro homem. Procurou o auxílio dos filhos, os filhos até agora, depois de alguns anos, ainda brigavam pela herança que ele havia deixado e lembravam do nome dele só para lamentar e lembrar o quanto ele era cruel e terrível. Procurou os amigos, que ele achava serem amigos, mas aqueles amigos não podiam percebê-lo, e os que percebiam diziam, nossa, me lembrei de Barsabás, credo, que homem terrível, não gosto nem de lembrar que ele já existiu, né? E era assim. E nessa luta, nessa trama, perseguido pelas antigas vítimas que agora se transformavam em algozes, esse processo, todos nós já o conhecemos muito bem, e ele viveu esse processo de dureza, de luta, de sofrimento. Passaram muitos anos, mas um dia ele caiu de joelhos e orou, pedindo ajuda do alto. E apareceu um anjo que o levou até um salão de luz. E lá chegando, esse anjo mostrou para ele uma parede, e havia ali muitos pontos de luz, parecidos como estrelas, e disse, Barsabás, não foi sua prece que o trouxe aqui, não foi sua prece que o trouxe aqui, você ainda não tem predicados para isso, mas foi a prece de alguém que você fez muito bem, que você ajudou, que você amparou, que ora por você há muitos anos, que te trouxe aqui. Ele falou, mas como? Eu nunca ajudei ninguém, fui sanguinário, terrível, cruel, fui ladrão, corrupto, covarde, nunca ajudei ninguém. Ele disse, lembre-se, um dia quando adentrava a capital do seu país, vindo das muitas guerras que você participava, você estava ao cavalo, e um menino pobre lhe estendeu a mão, faminto, já havia dias que não comia nada, e você arrancou um pedaço de pão da sua montaria e jogou para aquele menino. Ele disse, Jonaquim, o enjeitado? E o anjo disse, esse mesmo. Aquele menino pobre, sem família, que vivia na rua? Sim. Desde que você ofertou aquele pão para ele, matou a fome dele naquele dia, ele nunca mais te esqueceu. E ora por você todos os dias, todos os momentos que lembra de você, ele ora por você e pede por você. E foi o auxílio das orações de Jonaquim que o trouxe aqui, que fez com que a gente tivesse condições de resgatá-lo no vale de sombras onde você se encontrava, sofrendo há muitos anos. E ele disse, aquela luz
na parede, naquele espaço, é a luz da oração de Jonaquim que te trouxe aqui. Barsabás olhou para aquela luz e se sentiu atraído, hipnotizado por aquela luz e caminhou, e foi caminhando, seguindo aquela luz. Não foi parar em instâncias de luz, em páramos estrelados, mas se viu em uma humilde carpintaria. Eu vi ali um homem que talhava a madeira, construindo um pequeno berço. E olhou para aquele homem e não entendeu por que aquele amor tão grande por aquela pessoa que ele não conhecia. E aquele amor fez com que ele se sentisse atraído tremendamente por aquele homem. E quando percebeu, estava ali abraçando aquela criatura. Mas o tempo passou, e que para ele parecia um átimo de segundo, e ele percebeu que de repente era ele que estava nos braços de Jonaquim, um homem já com os seus 50 anos de idade, e ele era um bebê, era o quarto filho de Jonaquim, o carpinteiro. Jonaquim, aquele homem que ele havia auxiliado enquanto criança, com um pedaço de pão, que orava por ele, que aquela prece, aquelas orações haviam tirado ele do vale de sofrimento onde ele estava, agora o recebia, para que ele pudesse voltar à vida terrena, voltar ao corpo carnal e reconstruir a história que ele havia destruído, reconquistar a história que ele havia perdido. Queridos irmãos e irmãs em Jesus, imagine o que um pedaço de pão pode fazer. E nós, quantos pedaços de pão temos oferecido? Quanto auxílio temos dado? Quanto amparo temos levado às pessoas que nos buscam na rua, os transeuntes? Quantas vezes temos olhado para dentro dos olhos daqueles que nos estendem a mão, necessitados, famintos? Quantas vezes? Às vezes você vai dizer, faminto de droga. Eu não sei qual é a fome daquele que nos estende a mão. Não estou em condição de sabê-la. Não estou em condição de questioná-la. Porque agora, no momento, eu estou em condição de saná-la, de ofertar. Porque há muito mais bênção naquele que oferta do que naquele que recebe. Então esse é o meu papel. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando. Segue para adiante, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, só o que vem dos céus permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer da privação da fé e ter que prosseguir vivendo. Por isso, ora, trabalha, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e lhe atormente o ideal. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que essas palavras de Maria Dolores possam cutucar, como diz lá em Minas, a nossa consciência, despertar o nosso coração adormecido, e nós tenhamos mais fé em Deus, mas mais fé em nós, mais fé na bondade que pode construir uma vida melhor para cada um de nós. E essa bondade depende das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa disposição de servir. Um tanto além do cansaço. Hoje estou cansado demais. Bom, não. Talvez seria hoje o dia, né? Nesse dia que eu encontrei nosso amigo, que agora é o doutor, eu estava cansado. Tinha passado 3 dias com a minha mãe no hospital, e sai e entra de UTI, aquela coisa toda, não é? E esse moço esteve lá. Minha mãe viveu mais 5 anos depois disso.
fez a cirurgia, foi exitosa, me abraçou, me beijou, carreguei ela no colo, tive a oportunidade de dar banho nela mais um monte de vezes, para pagar os banhos que ela me deu quando eu era pequeno. Não é? O Alzheimer chegou e levou ela. Mas, quem sabe se eu tivesse ficado dormindo, não é? Que era a vontade que eu tinha naquele momento. Mas o compromisso com o Cristo me chamava. E a minha consciência gritava alto nos meus ouvidos. Ah, quanto tempo você já dormiu? Há quantos milênios você dorme? E hoje que você tem a oportunidade de trabalhar. E hoje que Jesus assinou sua carteira de trabalho e te deu a chance, você vai faltar do trabalho? Que nós possamos nos reerguer todos os dias que o cansaço for demais, que a dor nos atormentar, que nós tenhamos a consciência de que temos que trabalhar, porque amanhã será outro dia para renovar. Mas hoje é o momento que nós temos à disposição, porque quando chegar amanhã, já será hoje. Então nós temos que ter essa consciência. O único momento que eu tenho à minha disposição e sob meu controle é o hoje, é o agora. E se agora eu não fizer nada, e adiar sempre para amanhã, amanhã dentro da nossa consciência, dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso cérebro, é um dia que nunca vai chegar, porque é sempre amanhã, né? E esse é um dos problemas graves dos espíritas, nós espíritas, estamos sempre esperando para amanhã. Afinal de contas nós vamos reencarnar, né? Na outra encarnação eu paro com esse vício aí. Na outra encarnação eu ajudo as pessoas. Na outra encarnação eu deixo de fazer isso. Na outra encarnação eu vou amar mais. Na outra encarnação eu vou dar mais atenção com meus filhos. Quem disse que você vai ter filho na outra encarnação? Não é? Que eu viva a minha vida entre tropeços e fracassos, mas que eu nunca coma sozinho um pão que eu possa dividir em 2 pedaços. Essa é a dica de Cornélio Pires e Chico Xavier. Que nós possamos seguir sempre adiante. Lá na frente, porque lá na frente quem está esperando a gente é Jesus, de braços abertos. Aqui Ele torce por nós, mas Ele nos espera lá na frente. É lá na frente. Porque Jesus nos ama não pelo que nós somos. Não pelo que nós somos. Se fosse por isso a gente não merecia o amor dele. Ele nos ama pelo que ainda nós vamos ser. E isso é o que vale. Mas o que nós vamos ser depende do que nós somos hoje. Depende do que estamos fazendo hoje. Jesus seja conosco, nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado, querido. Maravilhoso.